Olá, como prometemos, estamos aqui de volta e nós encerramos então este livro e eu gostaria apenas de mostrar algo interessante que como você conhecendo as escrituras de uma maneira mais profunda, ao se deparar com o texto, você vai enriquecê-lo com informações que podem ser tiradas do Velho Testamento ou no próprio Novo Testamento. Então, as porções muitas vezes enriquecem o texto, dá mais detalhes, dá informações que possivelmente você não tem. Bem, antes de nós continuarmos e expormos, eu gostaria que você se inscrevesse. Chegamos a 1.800 mas temos apenas 360 inscrições. Então, se inscreva, dê o seu ok se você gostou, compartilhe com pessoas e também toque o sininho para que todas as vezes que eu tiver alguma novidade você possa receber. Se você está começando agora, eu sempre menciono isso, seria muito interessante você, claro, se você está começando agora, você vai assistir esse vídeo, mas eu gostaria que você voltasse lá para o primeiro, porque nós fizemos assim, colocamos uma série de vídeos para dar uma visão de como realmente é a vida cristã e como as pessoas muitas vezes interpretam passagens de forma errada. E dúvidas, né? Dúvidas. Tem várias coisas que você possa dar uma olhada lá e acredito que vai ser bem interessante. Nós prometemos no vídeo anterior que nós íamos comentar um pouco a respeito de Isaías 61, ok? Isaías 61 nós já mencionamos, mas eu gostaria de tratar disso de novo, porque como esse é o último vídeo referente à parte de discipulado. E como eu estou falando sobre interpretação, sobre usar a Bíblia, explicando a Bíblia, enfim, eu gostaria que você percebesse como nós fazemos, ok? Eu tenho uma maneira de estudar minha, cada um tem a sua própria, não é? Eu costumo, por exemplo, colocar em detalhes tudo que eu vejo, as coisas que eu vou observando que são pontos importantes, eu vou marcando, escrevo na própria Bíblia, porque muitas vezes a pessoa escreve num caderno e tal, mas depois esquece, perde o caderno. E aqui não, aquilo que você estudou vai estar marcado e para mim tem sido muito útil nesses 41 anos. Bem, nós vamos então ler o capítulo 61, uma partezinha, porque ela é muito importante, tá? Diz assim, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. A gente vai ter que se perguntar, é aí que entra, lembra da observação? Né? O que eu faria de pergunta aqui? Bom, quem é essa pessoa que o Espírito Santo está sobre ela? Ok? É possível que você não tenha a resposta aqui, mas você vai ter em outra parte que nós vamos ver. Então, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você poderia falar, eu acho que deve ser Isaías. Vamos ver depois se realmente é Isaías. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em libertação os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os que choram. Tá, vamos parar por aqui. Claro, se você vai fazer um estudo completo do capítulo, você tem que ler várias vezes o capítulo inteiro, mas eu quero me focar nesses versículos porque ele tem a sua correspondência no Novo Testamento.
Então eu convido você, eu vou dar um tempinho, convido você para pegar a sua Bíblia e, se você não está com ela na mão ainda, eu sempre falo, só abrindo um parênteses, é, aqueles missionários que estão recebendo esse vídeo fora, ok? Que já tem gente no Nepal, na Índia, na China, na Bolívia, México, enfim. Então, alguns missionários que estão lá não estão sendo pastoreados, ok? E muitas vezes estão com uma equipe, alguns estão sozinhos, mas não importa. Esses vídeos são para reciclar, principalmente o pessoal que está lá fora. E alguns têm feito assim, eles pegam um vídeo, um tema tipo assim, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então tem uma série lá. Então o que eles fazem? Eles começam a colocar os vídeos e interrompe, discute com a equipe e volta a assistir. E assim vão crescendo e discutindo isso, pegando a Bíblia, olha a Bíblia, vê o que a palavra de Deus fala ali. Bem, então aqui em Lucas está falando algo bem interessante, porque diz assim, vamos abrir capítulo 4, versículo 4, versículo 14, até o versículo 18. 4, 14 até o 18. Aqui diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então, o Senhor Jesus teve, assim, oportunidades de entrar dentro de sinagogas e ali pregava a palavra, ensinava. E eles até comentavam que a doutrina do Senhor era diferente da dos fariseus e saduceus. No versículo 16 diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, e o melhor lugar é exatamente onde todo mundo te conhece, né? Muitas vezes não te dão valor, né? E o pessoal da sua casa, parentes, normalmente os de fora são os que mais valorizam aquilo que você fala, né? E não era diferente com Jesus. Então diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Por que no sábado? Porque os judeus se reúnem no sábado, ok? E entrou então na sinagoga, segundo o seu costume, então ele fazia sempre assim, e levantou-se para ler. Vocês já perceberam que à medida que eu estou lendo, eu já estou comentando com vocês, eu já observei, já interpretei, ok? E depois seria só você aplicar, ou seja, como é que eu aplicaria isso, esse pedacinho para nós? Ora, ah, ele tinha o costume de ensinar na sinagoga, ok? Então você também pode fazer a mesma coisa na igreja, ou seja, você ter a igreja como um lugar onde você pode ir lá, no seu, montar um instituto bíblico se a igreja não tem, e começar a compartilhar, fazer pequenos grupos, ok? Então isso é muito importante. Então, aqui fala que ele, segundo seu costume, levantou-se para ler. Era interessante, né? Eles ficavam de pé para ler, depois sentavam para comentar. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Vocês lembram que eu acabei de ler Isaías? Vamos ver agora. Quem era a pessoa que o Espírito Santo estava sobre ele, né? Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Aham! Pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se e
todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Uai, por que será que todos da sinagoga estavam com os olhos fitos no Senhor Jesus? Aqueles que são experimentados na palavra sabem que quando você começa a falar um determinado versículo e as pessoas que estão te ouvindo são crentes, eles querem ouvir até o fim, ok? E olha o que aconteceu. Vamos ler de novo lá em Isaías 61 e vamos ver o que aconteceu para que eles ficassem de olho, né, em Jesus. Eu vou ler especificamente o versículo 2, 61, 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, preste atenção. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, esse seria o versículo completo de Isaías 61, 2. Mas olha o que Jesus fez. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Faltou alguma coisa, não faltou? Sim, faltou. Olha o que faltou. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isso ele não leu. Ele não leu o versículo inteiro. Ele leu apenas uma porção. E quando nós fazemos isso, se eu falasse agora, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, eu falei o versículo completo. Ele estava no princípio com Deus, ok? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, eu parasse. Você estaria olhando para mim porque eu tinha que completar, porque o texto não para aí, ok? Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se eu parasse em qualquer trecho, ou seja, omitisse 2 ou 3 ou 4 palavras, aquele que é experimentado, aquele que conhece, ia falar, ué, por que ele parou aí? Não é? E agora nós vamos ver o porquê que ele parou. Então, ele diz assim, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Por quê? Estava aguardando ele completar, ele não completou. Mas por quê? Aqui está a explicação. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que é capaz de ouvir. Vou ler novamente. Então Jesus passou né? Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que é capaz de ouvir. Ora, por que será que ele omitiu essa passagem que fala o dia da vingança de nosso Deus? Porque se ele tivesse lido tudo, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, ele não tinha condições de falar, hoje se cumpriu essa escritura. Hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Por quê? Porque nesse versículo 2 de Isaías 61, fala sobre as duas partes, a primeira vinda e a segunda vinda. A primeira vinda, como ele veio como um servo sofredor, e a segunda vinda, que ele vai vir como o vingador, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que vem julgar. E ele não teria condições de falar, hoje se cumpriu as escrituras que acabas de ler. E quem estava ouvindo entendeu bem. Todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Porque José era alguém simples, que possivelmente não tinha nem estudado, ok?
só aqueles que eram das sinagogas, aqueles que eram do sinédrio, esses, sei lá, conheciam assim, os escribas, né, os fariseus, os saduceus, eles estudaram, eles conheciam, eles podiam ler. Mas pessoas simples eram iletradas, como Pedro, era iletrado. Isso você vai encontrar em Atos capítulo 4, versículo 12, depois que ele fala que Jesus era o único nome que importava que fossem salvos. Os fariseus ficaram admirados, os sacerdotes ficaram admirados, porque sabiam que eles eram homens iletrados, incultos. Não é? E José era alguém que era carpinteiro. Disse-lhe Jesus: sem dúvida citareis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Lembra que eu falei que profeta não tem realmente importância, né, na sua própria terra? E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos, 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, ou seja, eram gentios. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, porque o Senhor estava confrontando. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então o Senhor, de uma forma sobrenatural, ele vai embora. Claro, fiz uma interpretação bem rapidinha, porque o tempo já se esgotou, mas é isso que eu queria passar para vocês, ou seja, a Bíblia explicando e enriquecendo a própria Bíblia. Bem, nos próximos vídeos nós vamos iniciar então a série de como que você pode evangelizar, tá bem? Esteja orando por nós, faça a sua inscrição e dê o ok se você gostou, compartilha e toque o sininho. Que Deus os abençoe. Ou que Deus o abençoe.